Pedro, um nome simples, de um homem simples. Um pescador da Galileia, acostumado com noites frias, redes pesadas e a luta diária pela sobrevivência. Nada nele chamaria a atenção, exceto talvez a sua língua afiada e o temperamento explosivo. Mas é justamente aí que começa a beleza dessa história, porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E foi em um dia comum, depois de uma noite inteira sem pescar absolutamente nada, que o destino de Simão, filho de Jonas, mudaria para sempre. Jesus aparece às margens do mar da Galileia e pede algo estranho. Empresta-me teu barco para que eu pregue às multidões. Pedro, cansado mas curioso, aceita. Jesus ensina a multidão e, quando termina, olha para Pedro e diz: agora lança a rede em águas profundas. Pedro hesita. Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada conseguimos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E ao fazer isso, o milagre explode diante de seus olhos. Peixes em abundância, redes quase se rompendo, barcos quase afundando. Um pescador pobre agora via diante de si um milagre de prosperidade. Atônito, Pedro cai de joelhos e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas Jesus responde com a frase que mudaria sua vida: de agora em diante serás pescador de homens. Ali, nas águas da Galileia, começava a jornada de um homem imperfeito, mas que seria usado de maneira extraordinária. E aqui eu já quero te perguntar: se você estivesse no lugar de Pedro, largaria tudo para seguir a voz de Jesus? Escreve aqui nos comentários: Pedro, o pescador de homens, para mostrarmos que essa mensagem tocou o seu coração. Pedro segue Jesus e, a cada passo, vive experiências que nenhum outro mestre poderia lhe proporcionar. Ele vê cegos enxergarem, leprosos serem purificados, mortos ressuscitarem. Mas não apenas testemunha milagres, ele participa deles. Quem foi que teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas? Pedro. Mesmo que tenha afundado por medo, foi o único que ousou dar o passo da fé. E quando Jesus lhe estende a mão, aprendemos que mesmo quando a fé vacila, a mão de Cristo nunca falha. Foi Pedro também quem, em Cesareia de Filipe, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E recebeu de Jesus a resposta: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras que ecoam até hoje como fundamento da fé. Mas Pedro não era perfeito. Ele falava sem pensar, agia por impulso. No Monte da Transfiguração, por exemplo, tentou armar tendas para Jesus. Moisés e Elias, sem entender a grandiosidade do momento. Na noite em que prenderam Jesus, puxou a espada e cortou a orelha de um soldado. Ele tinha coragem, mas ainda não tinha compreensão. E talvez o momento mais doloroso da sua trajetória venha em seguida: a negação. Pedro havia jurado que jamais abandonaria Jesus. Porém, naquela madrugada sombria, enquanto o mestre era julgado, uma criada lhe pergunta: Você não estava com ele? E Pedro nega 3 vezes, até que o galo canta e, no exato instante, Jesus cruza o olhar com ele. Ah, meu amigo, minha amiga, esse olhar foi como uma flecha no coração. Pedro sai correndo e chora amargamente. O pescador que prometeu fidelidade havia falhado, mas aqui está o ponto que nos dá esperança. O fracasso não foi o fim da sua história. E antes de continuar, quero te encorajar a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Isso ajuda muito a levarmos essa mensagem adiante. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que, mesmo depois de falhar, ainda há restauração em Cristo. Mas se prepara, porque o que vem agora é ainda mais impactante. A história não termina com a negação. No próximo momento da vida de Pedro, veremos como Jesus, após ressuscitar, vai restaurar o coração do pescador. Vai transformar sua vergonha em missão, sua fraqueza em força, seu medo em coragem.
Depois da negação, Pedro estava quebrado, culpado, envergonhado. Parecia que tudo tinha acabado. Mas quando Jesus ressuscitou, fez questão de encontrar Pedro. Foi à beira do mesmo mar onde tudo começou. Que cena! O pescador frustrado voltava às redes, como se estivesse desistindo do chamado. Mas Jesus aparece outra vez e faz o mesmo milagre. Peixes em abundância. Era como se dissesse: Pedro, a tua história não terminou aqui. Após a refeição, Jesus olha para ele e faz a pergunta mais direta que já se poderia ouvir: Pedro, tu me amas? Não uma vez, mas 3 vezes, uma para cada negação. Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então o restaura com palavras que ecoam até hoje: apacenta as minhas ovelhas. O homem que havia negado agora era chamado a cuidar do rebanho. E aqui eu quero que você participe. Escreve nos comentários: eu também amo a Jesus, como uma declaração pública de fé. Não é só uma frase, é um compromisso. Chega então o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos em Jerusalém como línguas de fogo. E Pedro, o mesmo que antes teve medo de uma criada, agora se levanta diante de milhares para proclamar o Evangelho com ousadia. O pescador covarde havia se tornado um pregador destemido. E naquele único dia, 3.000 pessoas se converteram. Pedro segue sua missão com coragem. Ele cura um coxo na porta do templo, prega ao sinédrio, enfrenta prisões, açoites e perseguições. Herodes chega a lançá-lo na prisão, acorrentado entre soldados, mas a igreja ora sem cessar e um anjo do Senhor o liberta milagrosamente. Mais uma vez, Pedro prova que o poder de Deus é maior que qualquer corrente. Se você crê que a oração tem poder para quebrar correntes, comenta aí: eu creio no poder da oração. Com o passar dos anos, Pedro se torna uma das colunas da igreja. Viaja, prega, escreve cartas que até hoje fortalecem a nossa fé. Ele aprende a superar seus preconceitos, entra na casa de Cornélio, um gentio, e entende que a salvação é para todos. De pescador limitado a líder global, Pedro testemunha a expansão do Evangelho por todo o Império Romano. Mas o fim da sua história seria tão marcante quanto o início. Em Roma, Pedro é preso por causa da fé. O imperador Nero ordena sua execução. E segundo a tradição, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Ele entrega a vida de maneira humilde, mas gloriosa. O pescador da Galileia agora é lembrado como uma rocha inabalável. E aqui eu quero deixar um convite especial. Não se limite apenas a este vídeo. Na descrição, temos um link com materiais exclusivos que vão enriquecer sua fé e te dar fundamentos ainda mais profundos sobre a vida dos apóstolos e a igreja primitiva. Vale muito a pena conferir. Pedro nos mostra que não importa quantas vezes você tenha falhado, o amor de Cristo é capaz de restaurar e transformar qualquer vida. Aquele que começou como pescador, terminou como mártir, provando que o poder do Evangelho muda tudo. E antes de encerrar, quero pedir que você deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Ao final deste vídeo, você verá outras histórias bíblicas poderosas que vão edificar a sua vida. Não deixe de assistir. E nunca se esqueça, porque no final, o bem sempre vence o mal. Até a próxima.